No filme Preço do Amanhã, as pessoas literalmente correm contra o relógio. Cada segundo é vida, cada decisão tomada no impulso pode custar tudo. E quando eu assisto esse filme hoje, eu não consigo evitar a sensação de que, de alguma forma, nós já estamos vivendo algo parecido. Não como um relógio no braço, mas com um relógio invisível na alma. A pressa virou um novo fracasso, só que disfarçado de ambição. A verdade é que quando você corre demais, você não chega mais rápido, você só perde a memória do que te trouxe até aqui. A velocidade apaga a sua voz interna e quando você percebe quem está no volante, não é mais você, é o piloto automático. Nós vivemos dentro de uma obsessão coletiva chamada tempo certo. A Sociedade Americana de Psicologia mostra que 91% da geração Z sente estresse, ansiedade severa em relação ao futuro. Isso não é só pressão, é quase uma tirania. A tirania da cronologia perfeita, a sensação de que existe uma idade exata para tudo, para ser bem-sucedido, para se encontrar, para se descobrir, para descobrir o seu propósito, para construir uma vida estável. Mas assim como no filme, o tempo certo foi inventado. Alguém, em algum momento, decidiu que a vida precisava caber dentro de prazos, marcos e metas. E nós acreditamos. Só que a vida real não funciona assim. Van Gogh vendeu um único quadro enquanto estava vivo. Morgan Freeman só explodiu depois dos 50. Julia Child publicou seu primeiro livro aos 49. O tempo é simbólico, não é cronológico. Nada floresce obedecendo uma planilha. E existe um paradoxo cruel acontecendo. Quanto mais você se compara ao tempo dos outros, mais você perde o seu próprio. E quanto mais você acelera para não ficar para trás, mais você se afasta da rota real. O atalho virou um labirinto. E nós alimentamos esse labirinto todos os dias. O algoritmo só copia o comportamento humano. E o comportamento humano decidiu que tudo precisa acontecer rápido. Rápido demais, sucesso demais, clareza demais, propósito rápido, cura rápida, tudo express, tudo instantâneo. Mas seres humanos não são micro-ondas. Seres humanos são árvores e árvores têm ciclos. A pressa virou de algum jeito doentio um símbolo de status. As pessoas se gabam de estarem sempre correndo, sempre ocupadas, sempre apressadas, como se não ter tempo fosse um elogio e não um alerta. Só que quando você pesquisa burnout hoje, percebe que ele virou o novo crachá dos vencedores. Como no filme, quem corre demais estoura. Não dá tempo de viver, não dá tempo de sentir, não dá tempo de você se reconhecer dentro da própria rotina. E aí vem a pergunta que ninguém faz. E se o atraso for o único ritmo que te salva? Algumas árvores, por exemplo, levam 100 anos para crescer. Algumas ideias precisam de silêncio. Algumas versões suas só aparecem depois que você atravessa caos suficiente para entender o que realmente importa. No filme, a Sylvia, que é a filha de um dos homens mais ricos daquele universo, só descobre quem realmente ela é quando para de obedecer ao relógio. Ela tinha tempo infinito, mas ela não tinha vida. Só encontrou significado quando perdeu velocidade. Você não está estagnado, você está maturando. E maturação não tem cronômetro, tem alma. A verdade é que você se esqueceu de uma coisa simples, mas profunda. Você sempre foi o autor da própria história. Sua rota nunca foi linear, uma linha reta. Nunca foi um aplicativo de mapas. Sua rota é biográfica, é espiritual, é cíclica. Talvez você só precise silenciar o mundo por alguns instantes para lembrar quem estava no volante o tempo inteiro. Os estoicos entendiam algo que a nossa geração desaprendeu. Apressar-se é desperdiçar a vida. Sêneca dizia, inclusive, que quem vive correndo não vive, apenas existe. O tempo não é quantidade, é qualidade de presença. E se você não está presente, você não está vivendo, está só passando pelas coisas como quem corre por uma multidão sem ver rosto nenhum. Por isso, antes de terminar essa mensagem, eu quero te deixar um micro ritual de 3 minutos. 3 minutos para desacelerar a alma. No primeiro minuto, faça a seguinte pergunta que ninguém faz. O que realmente precisa da minha pressa hoje? Quase sempre a resposta é nada. No segundo minuto, escolha uma única coisa que você estava tentando acelerar e reduza a velocidade em 30%. Uma entrega, uma conversa, uma decisão, só desacelera.
E no terceiro minuto, coloque a mão no peito e diga em voz baixa: eu não corro atrás da vida, eu caminho com ela. Esse pequeno gesto, repetido por alguns dias, muda o seu ritmo interno. E é o seu ritmo interno que cria o seu destino. Se essa reflexão fez você lembrar-se de si, respira fundo. Respira como quem volta para casa. E lembre-se, você não nasceu para correr. Você nasceu para viver consciente. E a consciência nunca tem pressa. E para você que está cansado de pensar em alta performance, em esgotamento sem alma, segue o canal, acompanhe aqui os nossos conteúdos. A minha missão é trazer um acalento para esse nosso momento de vida em que todo mundo está correndo e ninguém sabe de verdade para onde está indo. Muito obrigada.